Gary Ridgway, assim como muitos outros assassinos em série, teve uma infância problemática e uma relação bem conturbada com sua mãe. Gary era o segundo dos 3 filhos de Mary e Thomas Ridgway. Aparentemente, Mary era uma mulher bastante violenta, inclusive com seu marido, que humilhava Gary frequentemente por fazer xixi na cama e costumava exibir suas partes íntimas em família. Consequentemente, em vez de um amor natural por sua mãe, Gary sentia uma mistura de ódio, raiva e atração sexual por ela, além das fantasias que ele tinha de matar a própria mãe. Nascida em Salt Lake City, nos Estados Unidos, foi criada em um bairro privado perto do aeroporto da cidade. Gary era um estudante de família pobre, que sofria no seu dia a dia por ter um QI abaixo dos demais, e ainda por cima sofria de dislexia. A sua infância, Gary sentia muita raiva por conta de seus problemas sociais, e começou a matar animais como cachorro e gato para descontar todo o seu ódio. Ele o fazia apenas pelo prazer de vê-lo sofrer. Mas foi somente com 16 anos de idade que Gary teve seu primeiro gatilho e desejo por matar pessoas. Foi quando ele atraiu um garoto de apenas 6 anos para dentro da floresta e depois esfaqueando suas costelas e fígado, cometendo assim o seu primeiro crime. Por sorte, o menino sobreviveu e declarou que após o ataque, Gary foi embora dando risadas. Após esse fatídico dia, o ódio e desejo de matar só aumentou. Com 20 anos, Gary se casou com Claudia Craig, entrou para as Forças Armadas da Marinha e enviado para o Vietnã. Durante sua jornada na Marinha, Gary tinha um impulso sexual insaciável e manteve relações sexuais frequentemente com prostitutas, e durante essas aventuras ele contraiu gonorreia. Apesar do problema da doença, ele não parava de ter relações sexuais com prostitutas sem proteção. Quando retornou aos Estados Unidos, Gary conseguiu um emprego pintando caminhões, que permaneceu por 30 anos. Casou-se pela segunda vez com Martha Winslow e se tornou um religioso fanático. Embora casado e extremamente religioso, Gary mantinha relações sexuais com prostitutas regularmente, apesar de reclamar delas direto pelas pessoas do bairro onde morava. Era uma relação de amor e ódio com profissionais do sexo. Julho de 1982, o primeiro corpo foi encontrado flutuando no Green River, em Washington. A vítima era Wendy Lee Cofield, de 16 anos, uma adolescente problemática, e foi estrangulada até a morte com sua própria calcinha e jogada no rio da cidade. Outros corpos foram encontrados nas redondezas daquele rio, declarando então que existia um serial killer à solta. Porém, a polícia não tinha quase nenhuma evidência de quem poderia ter cometido tais crimes, e permanecendo sem solução, a imprensa então apelidou o assassino procurado de O Assassino de Green River. Infelizmente, naquela época a tecnologia não era tão avançada, deixando assim a investigação carente de dados. A investigação só funcionava por pesquisas e pistas com poucas informações que levavam ao serial killer, iniciando então uma matança selvagem que duraria anos. Entre os anos 1880 e 1990, oficialmente foram assassinadas 49 mulheres, e maioria delas prostitutas e jovens que tinham fugido de casa. Gary abordava as jovens mostrando uma foto do filho para induzi-las a confiar nele e levando para sua casa, e assim cometer os assassinatos. A maioria dos corpos eram deixados em lugares arborizados ao redor do rio da cidade. Eles eram deixados no local totalmente nu, e o mais terrível de tudo é que após Gary jogar os corpos, diversas vezes ele voltava ao local para manter relação sexual com as vítimas já falecidas. Um horrível ato de necrofilia, que segundo o serial killer, isso fazia com que ele diminuía o ato de querer cometer mais crimes, para somente reduzir as chances de ser pego pela polícia. Com o constante desaparecimento de mulheres, uma força-tarefa foi formada para investigar os assassinatos e a lista dos possíveis suspeitos. Como eu disse, na época os sistemas informativos como o reconhecimento por DNA não estavam avançados e sofisticados como são hoje. Então a força-tarefa ficou somente em prol da polícia para juntar as pistas e tentar localizar o assassino. Em 1987, a força-tarefa mudou a sua hierarquia de liderança, consequentemente mudando a direção das investigações do caso do assassino de Green River.
E ao invés de tentar provar quem era o assassino em série, eles então começaram uma investigação minuciosa em cima da lista, eliminando um a um dos nomes, e os que não foram eliminados foram jogados para uma nova lista chamada de A. E Gary Ridgway estava na lista A de suspeitos por conta de alguns encontros que teve com a polícia no início do ano de 1980. O primeiro encontro, Gary foi acusado de dar um golpe de gravata em uma prostituta após ter relação sexual com ela em seu caminhão, perto do aeroporto da cidade, que nesse exato local foram encontrados alguns corpos das vítimas do serial killer. Quando questionado, Gary revelou que usou sua força por legítima defesa, pois a prostituta o teria mordido enquanto fazia sexo oral nele. Então o assunto foi abandonado no ano de 1980. O segundo caso foi em 1982. Gary prestou depoimento para a polícia depois que foi pego no seu caminhão com uma prostituta, e essa prostituta era Kelly, uma das vítimas do serial killer. Em 1983, um namorado de uma das prostitutas identificou o caminhão de Gary como sendo o último local que a mulher foi vista após ser assassinada pelo serial killer. Outro caso que foi em 1984, quando Gary foi preso por contratar o serviço de uma prostituta. Porém, essa prostituta era uma policial disfarçada, investigando o caso do assassino de Green River. Gary então foi detido e levado para o interrogatório, concordando em participar de uma prova de polígrafo, que é exatamente o detector de mentiras que os policiais usam nos Estados Unidos. Porém, Gary passou tranquilamente pelo detector de mentiras e foi liberado. Voltamos para 1987, quando a Força-Tarefa estava investigando Gary, colocado na lista A de suspeitos. E depois de todos esses incidentes investigados, Gary Ridgway era o maior suspeito que poderia ser o serial killer dessa nova lista de investigação. Após isso, a Força-Tarefa começou a investigar a fio a vida de Gary, examinando o histórico de trabalho do mesmo, verificando que Gary nunca esteve em seu trabalho nos dias que a maioria das vítimas foram relatadas como desaparecidas. Além desse forte indício que Gary era o assassino, algumas prostitutas descreveram o serial killer com características que combinavam com Gary. Em 8 de abril de 1987, a polícia foi à casa de Gary, que estava repleto de objetos de caçamba de lixo, e essas caçambas ficavam nos locais onde foram encontrados os corpos das vítimas. Gary então foi levado para a prisão novamente. Então, meu caro telespectador, você deve imaginar, agora sim, finalmente a polícia tem prova suficiente do assassino e vai condenar Gary e fazê-lo confessar e ficar na prisão perpétua. Mas, por incrível que pareça, não foi o que aconteceu. Após Gary ser levado à prisão, ele foi levado ao teste de polígrafo novamente, o detector de mentiras. Nos Estados Unidos, esse detector vale como prova, onde novamente passou ileso pelo detector, sendo liberado e solto por falta de provas. Gary então foi dominado pela confiança, achando que enganou novamente facilmente as autoridades, voltando à tona então a cometer seus crimes terríveis por mais alguns anos. 30 de novembro de 2001, Gary finalmente foi levado à prisão, culpado por assassinato de 4 prostitutas. Com o avanço dos sistemas de investigação, tiveram evidências com a combinação de DNA positiva de cada vítima com a de Gary. Depois, novas amostras indicaram evidências positivas de DNA em mais 3 vítimas. A Força-Tarefa, com medo de que essas provas de DNA só iria confundir a cabeça do júri e não resultar na condenação, eles foram atrás de mais provas. Eles entrevistaram então suas ex-esposas e namoradas, descobrindo que Gary levava as namoradas para um piquenique e fazer relação sexual ao ar livre nos locais onde foram encontrados os corpos das vítimas do serial killer. Gary Ridgway então foi preso e culpado pelos assassinatos das prostitutas, revelando a face obscura do terrível assassino de Green River. Gary sabia que iria ser condenado à morte e, temendo que isso acontecesse, resolveu cooperar com tudo referente à investigação dos demais assassinatos de Green River e assim não ser condenado à morte. Durante meses foi interrogado por detetives, confessando crimes e detalhes de seus atos horrendos e como conseguia esconder as provas para não ser descoberto. Nas filmagens, Gary confessou que matou 71 mulheres e em outras filmagens falou que foi 61, mas ele só conseguia lembrar de 49 assassinatos. Outra confissão foi que revelou o lado sombrio de Gary. Foi enquanto matava uma das vítimas,
seu filho ainda criança esperava no caminhão. O detetive então o questionou se caso seu filho tivesse visto Gary ter feito tal crime, se ele o mataria. E a resposta de Gary foi sim. Uma cena curiosa do julgamento de Gary foi quando ele estava no júri popular, onde os pais e parentes das vítimas têm o seu lugar de fala no julgamento. E nos vídeos do julgamento mostram todos com muito ódio no olhar e exclamando palavras como: "Você deve morrer no inferno. Eu odeio você. Se eu pudesse, eu picava você todo de ódio. Você é um monstro." E Gary olhava essas pessoas falando tais palavras para ele com um olhar frio, demonstrando somente um sentimento de ironia e deboche. Pois desde que entendemos de psicopatas, eles não têm sentimento algum referente a arrependimento, empatia, tristeza, dor ou felicidade. Somente ódio e prazer. Mas logo em seguida chegou um senhor, pai de uma das vítimas, e falou a seguinte frase: "O Senhor tornou a minha vida muito difícil. Eu sou um cristão e o Senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas pelo que meu mestre mandou, apesar de tudo que o Senhor fez com minha filha, eu perdoo o Senhor. Sinta-se perdoado." E nesse exato momento, contrariando todos os prognósticos que temos de sociopata e psicopata, Gary Ridgway chorou. Arrependimento? Empatia? Tristeza? Dor? Não sabemos. Em 2 de novembro de 2003, o serial killer se declarou culpado e foi sentenciado a 480 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Aos 71 anos, ele cumpre a pena na penitenciária do estado de Washington até os dias de hoje.